Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês que vão assistir esse vídeo. E eu já começo dizendo o seguinte: a maioria, uma esmagadora das pessoas não gostam das mensagens relacionadas à Bíblia, ao conserto, ao verdadeiro Evangelho. Então, não é de se admirar que não haja grande interesse sobre conserto na vida. Caso você não se interesse por esse tipo de conteúdo, que é falando do Evangelho, então você pula o vídeo, fique à vontade, fica com Deus, tá bem? Porque as nossas mensagens aqui, se você quiser se inscrever no canal, você se inscreve. Também se você não quiser, tudo bem, a gente respeita você. Porque eu entendo que é uma mensagem, que são mensagens que incomoda aqueles que não querem compromisso com Deus. Aqueles que não querem ter uma vida reta, íntegra, voltada para o Evangelho. Então, o que é que a gente faz? A gente respeita. E a gente continua te amando, continua respeitando você. No livro de Romanos, do capítulo 1, do versículo 18 até o 26, até a parte A, do versículo 26 de Romanos, nós temos uma explicação sobre alguns fatos, especialmente nesses últimos dias que estão acontecendo no nosso país, no nosso meio evangélico, infelizmente. E eu vou pedir a você que você leia, por favor, tá bem? Mais uma vez, eu vou deixar claro que esse vídeo é longo, que você fique à vontade para não acompanhar, caso não queira. Você é livre, certo? Mas nós vamos falar sobre isso daqui. Lá no livro de Romanos, ele vem falando sobre o ministério de Paulo, e ele se explica, e ele se direciona, na introdução ele se direciona aos romanos, e diz do desejo de estar com eles, mas que até então tem sido impedido. E aí, a partir do versículo 18, ele traz um tema tão atual que parece as notícias de hoje. Amado, eu costumo dizer aqui na igreja para os meus irmãos, e digo para mim mesmo, que a pior coisa que pode acontecer com o ser humano é Deus entregar ele para si mesmo. Deus entregar você para você mesmo é o maior perigo que você corre. Maior perigo. Então, no versículo 18 em diante, o Paulo vem falando aos romanos, que diz assim, ó: do céu vem a ira de Deus, do céu desce a ira de Deus. Começando nesse versículozinho, e você é quem vai ler na sua Bíblia aí e tirar suas conclusões, o que nós temos visto ultimamente, irmãos, é um povo pregando um Deus que não é o Deus verdadeiro. Nós conhecemos um Deus que é justo, que ele cobra a conta sim, que ele é fiel sim em todas as suas promessas. Não é um Deus que tolera pecado, não é um Deus que passa a mão em cima do pecado, nem tem xodozinho não. Deus é justo, a justiça de Deus é para todos. Então, terrível coisa é Deus entregar o homem para ele mesmo, é Deus entregar o homem para si mesmo. Então, Deus começou a se irar com algumas pessoas, contextualizando para agora, por causa da sua empáfia. Irmão, deixa eu dizer uma coisa muito claramente. Olhe, dom é um presente de Deus, foi Ele quem nos deu. A forma de você trabalhar, o jeito de você trabalhar e o sucesso que você tem, vem de Deus. A glória é dele. Você é apenas instrumento da glória do Todo-Poderoso. Porém, quando o homem começa a se engrandecer, mudando a glória do Deus vivo para coisas corruptíveis, aí começa o fracasso. Quando o homem começa a deixar de glorificar a Deus, servir a Deus, para servir seus próprios deleites, e aí é o perigo maior que existe, porque o evangelho que estão pregando agora é um evangelho de prosperidade. É um evangelho onde 3 coisas imperam nesse evangelho, que não é o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que a gente sabe que é um evangelho de mudança, que é um evangelho de, se não houver transformação, não é evangelho, né? Mas existem 3 pontos nesse evangelho que estão pregando por aí, que é o poder, a fama e o dinheiro.
Então, se você tem dinheiro, tem fama e tem poder, pronto. Então, aonde está a glória de Deus? Foi essas mesmas coisas que Satanás ofereceu a Jesus lá. Ah, mas o diabo não pode dar, pode, irmão. Ele ofereceu até a Jesus, ao Filho de Deus. Não, mas aqui, isso aqui é tudo nosso, é não. Adão deu legalidade para o diabo. Quem foi que botou o diabo para administrar? O Adão. Porque Deus entregou tudo para o Adão e disse: Adão, ó, já criei tudo, agora fica aí. Tu vai lavrar a terra, tu vai cuidar das coisas e vai viver. Coma de tudo, Adão. A terra é sua, você foi feito para a terra. A terra é sua casa. Aí Adão pega e diz: eu não quero essa responsabilidade. Entregou para Satanás, que quis essa responsabilidade. Para você ter noção da riqueza do nosso planeta, da riqueza que Deus entregou para os seus. Lá no Jardim do Éden, no capítulo 2 de Gênesis, vai falar de um rio que corria ouro, tinha ouro lá no lugar das pedras. Essas pedras que a gente vê no rio hoje, era ouro, era bidério, eram pedras preciosas. Tamanha a glória e o poder que Deus tinha dado para o homem, a riqueza, porque Deus é abundante. Mas o homem vai dar legalidade para o diabo para administrar. Então, quando você vê um evangelho que te oferece essas três coisas, meu irmão, tenha cuidado, caia fora, porque é um perigo muito grande. E Deus não vai empatar você de ter suas coisas, Deus não vai empatar você de prosperar, sendo que prosperidade não é isso, né? Prosperidade é a ausência de necessidade. Mas para esse novo evangelho, é a riqueza, né? O dinheiro, que o dinheiro pode comprar tudo, pode subornar pessoas, pode ameaçar pessoas, pode fazer o que quiser, né? Porque o dinheiro pode. Então, tenhamos todo cuidado, porque do céu vem a ira de Deus. Quando o homem se entrega às suas próprias paixões e ele esquece de glorificar a Deus, esquece de fugir do mal. Amado, quando acontece alguma coisa que venha causar escândalo, o que é que o crente precisa fazer? O crente precisa reconciliar-se com Deus e publicamente, já que afetou todo mundo, publicamente pedir perdão aos seus, porque prejudicou a todos. Pode até não ter pecado, que nós não estamos aqui para acusar ninguém dos seus pecados. Cada um tem seus fardos, eu tenho os meus, cada um. O problema, amados, é quando começa o escândalo, porque enquanto você está se prejudicando só a si mesmo, é tu e Deus, é problema teu. Mas existe uma coisa que chama escândalo, que espalha e prejudica todo mundo, inclusive quem não tem nada a ver com nada, entendeu? Então a Bíblia diz que quando começa a acontecer essas coisas, Deus entrega essas criaturas para elas mesmas. E coisa terrível é Deus entregar a pessoa para suas próprias paixões. É aqui na parte B na parte A do versículo 26, que diz: então Deus os entregou às suas próprias paixões. Nesses últimos dias, eu infelizmente, com tristeza no meu coração, eu preciso citar novamente esse bando de coisa que está acontecendo no nosso país, que envergonha o evangelho, que entristece a alma, que cada um tem que ficar num teatro para mostrar e tal. Amados, por quê? Por quê que a pessoa não chega e justifica? Amados, me perdoem por isso que está acontecendo envolvendo o meu nome. Meus amados, eu vou me retirar para que isso se acalme. Não, o poder, o nome, o status faz com que as pessoas esqueçam de glorificar a Deus, de reconhecer sua pobreza, sua miserabilidade. É aí onde muitos pastores caem. É aí onde muitos líderes caem. Porque quando eles chegam no topo, quando alguém erra na igreja, vamos até o pastor, né? O pastor é quem disciplina. Mas e quando o pastor erra? Quem vai disciplinar o pastor, entendeu? Então, para o próprio pastor chegar e dizer: olha, eu não estou em condições de permanecer nessa obra, de permanecer fazendo isso que eu tenho que fazer, ele não faz isso. Por que ele não faz? Porque o status, a grandeza, a posição vai impedir. Então, ele vai usar todo tipo de panos quentes, todo tipo de argumentos e jeitinhos. Para quê? Para não perder a posição, o nome e o dinheiro. Infelizmente, com esse pensamento, do que adianta ganhar o mundo todo se perder a sua alma? Queridos, nós somos pouquinhos aqui na ISCR, mas esse pouquinho é de responsabilidade minha, né? E eu quero dizer para vocês, cuidem, e eu também digo para mim que eu preciso cuidar, para que, em nome de Jesus Cristo,
essas coisas não entrem no nosso coração e traga a ira de Deus, e a ira de Deus se volte contra nós, e o Senhor, na pior das hipóteses, entregue a gente para a gente mesmo. Quando o homem está entregue para si mesmo, não está na dispensação de Deus, ele age como agiu Saul, que eu preguei um vídeo anteriormente falando sobre isso, a diferença entre Davi e Saul. Qual é a diferença? Não foi o pecado, porque o pecado de Saul foi muito menor do pecado em relação ao pecado de Davi. Foi o comportamento. Saul estava entregue a si mesmo, ele era o primeiro rei, ele era um reino unificado, ele era, afinal de contas, ele foi o primeiro rei e todo o reino de Israel era dele, tanto o reino do norte quanto o reino do sul. Posteriormente Davi também, e depois veio Salomão. Esses três, eles tiveram um reino unificado. Depois da morte de Salomão, aí foi dividido o reino, né? Jeroboão ficou de um lado e um outro filho de Salomão também ficou do outro, que me foge o nome agora da memória. Então foi feito o reino do sul e o reino do norte. Depois o reino do sul também foi disperso, porque não honrou, não glorificou a Deus. Começou a casar com mulher estranha, começou a misturar as coisas, começou a ser glorificado por outros reinos, e isso levou eles à ruína. Amados, coloquem nos vossos corações, Deus é justo, e quando Deus diz, eu ponho diante de você a bênção e a maldição, e ele diz, escolhe a bênção para que você viva, ele não está dizendo, se você receber, eu sou um Deus assim, e agora se você me quiser, tá tudo bem, se você não quiser também, não é isso. Deus chora e se entristece quando você rejeita ele. Isso se chama liberdade e livre-arbítrio. Deus, ele na sua onisciência, ele sabe que se você escolher o mal, você vai morrer. E como um pai, ele não quer que você morra. E como um pai que cuida bem dos seus filhos, que aconselha seus filhos, que protege seus filhos, ele não quer que você morra. Então ele diz, escolhe a vida para que tu viva, escolha o bem para que tu se dê bem, faça o que é correto para que você possa prosperar. Quando a Bíblia diz, você vai prosperar em todo o teu caminho, ele vem falar lá no livro de Josué, ele vem falar do que é que o Josué tem que fazer. Não é Deus que vai prosperar o teu caminho, chega, cai bênção em cima da tua casa e sem você fazer nada, né? Os crentes que vivem da fé, né? Não querem trabalhar porque vivem da fé. Lá no livro de Josué, o Senhor diz uma regrinha para ele, Josué, tu faz assim, assim, assim. Fazendo isso, Josué, prosperará o teu caminho. Não é Deus que vai prosperar o caminho de Josué, é o próprio Josué pelo seu trabalho. Então, enquanto você estiver focado, lutando para conquistar suas coisas, amado, as bênçãos do Senhor vão se espalhar na tua vida de uma forma grandiosa, porque você está dando abertura para isso. Mas a partir do momento em que você pegar e reverter a glória do Deus vivo que está em você, que está através de seja lá o que for, que você faça, se prega, se canta, se ministra, se viaja para buscar vidas, eu não sei. Se você é uma pessoa que ora muito, eu não sei. A partir do momento que o crente, ele se aposta daquilo que não é dele, a justiça de Deus desce. E a pior coisa que pode acontecer, guarde isso no seu coração, é o homem se encher dele mesmo, é Deus o rejeitar e entregar ele para si próprio. Essa pessoa não tem mais chance de se reconciliar. Eu devo estar exagerando. Pode haver a chance, porque sempre Deus é misericordioso. Mas assim, é mínima. Porque a natureza humana é muito má, a natureza humana é péssima. E já pensou Deus rejeitar a pessoa e entregar ela para si mesma? Ela pode até dizer discursos ainda maravilhosos, porque acontece muito. Sabe o que acontece? Acontece bastante no nosso meio. A noiva verdadeira, ela é pura, ela é limpa, ela se retira, ela leva para juízo se preciso for, mas ela não entra em escândalo. A noiva que pensa que é noiva, mas não é a cópia, né? Ela fica copiando as coisas, mas nunca vai sair original, né? O que acontece é o seguinte, tá ali no meio, acontece isso toda hora, tá ali no meio e daqui a pouco ela cai no fracasso. Só que a posição é grande, o nome é mundialmente conhecido, e aí essa pessoa não quer que o nome dela fique rotulado com uma coisa negativa. Então ela vai arrumar jeitinhos para camuflar aquilo dali,
E, no geral, sai daquele lugar onde está e forma outro local para outra congregação, outra igreja, para quê? Para colocar ali o seu próprio jeito de entender, a sua própria doutrinação. Amados, a Bíblia é uma só, o que era pecado antigamente continua sendo pecado hoje. Todo exagero é errado. Você tem que buscar o equilíbrio. Eu conheço pessoas muito amadas, mas que ou é 8 ou é 80, está correndo um risco muito grande. São pessoas que, por exemplo, veem pecado em algo tão corriqueiro, tão simples. Em compensação, no seu interior e na sua vida mesmo em particular, é uma desgraça tão grande, mas aí ela mostra outra coisa e fica ou um extremo ou outro, santo demais ou perdido demais. Pode observar que as pessoas mais cheias de coisinhas. Eu conheço gente que, pronto, eu sou discriminada por causa do tamaninho da manga, porque tá mostrando o braço. Ah, é pecado porque uma missionária tá com uma roupa com a manguinha pequena. Aí eu pergunto, onde é que tá o maior pecado? Eu tá no litoral quente, alagoano aqui, pegando fogo, com um vestidinho leve, uma manguinha leve, ou tá com a língua ferindo em cima da vida dos outros por causa de uma manguinha? Aonde tá o maior pecado? Então, ou é 8 ou é 80, as pessoas são assim. E quando elas são pegas no flagra, então elas não são humildes, porque o humilde e o inteligente, ele está disposto a aprender tudo. O tolo não, o tolo já sabe de tudo, já pode tudo e já conhece tudo. O inteligente e sábio não, ele está sempre pronto a aprender mais, a entender mais, a buscar mais. Você entende isso? Então, o que está acontecendo nesses escândalos desses últimos tempos aqui no nosso país, infelizmente, com um grande nome da música gospel e realmente famoso, com um trabalho maravilhoso, irmão, isso daí é uma desgraça para tudo canto. Na minha humilde opinião, para quem está aqui no país sabe, eu não vou citar nomes porque não interessa, vamos falar somente da obra, porque também tá dando ibope para o inimigo, ibope para o pecado, não é nosso interesse. Mas o que custa quando a pessoa está envolvida no escândalo, se pronunciar abertamente e demonstrar o arrependimento pelo fato de um escândalo? Ninguém precisa estar confessando adultério, confessando suas coisas para o mundo todo, não. Mas pode se pronunciar, até porque você está numa posição de destaque. E além do mais, irmão, é a igreja. A igreja é a noiva do Cordeiro, nós somos representantes do céu. Medite em Romanos capítulo 1, versículo 18 até o 26. E comece a ver um Deus que é justo e que ele pode entregar você para você mesmo. Você quer isso? Então acabe agora, pare agora mesmo. Basta de fazer o que você vem fazendo, que sabe que está errado. Amados, nós não somos juízes, mas uma coisa é certa, a palavra do Senhor, ela nos mostra. Quantos de nós já caímos, já fracassamos, já falhamos? Mas a Bíblia diz assim, todos, não escapa nenhum, todos falhamos. Mas a Bíblia diz o seguinte, aquele que se arrepende e deixa, alcança misericórdia. Se não houve escândalo, não escandalizou, pare agora, deixa antes que venha o escândalo. Porque o Senhor avisa, ele vai avisando, pare com isso, primeiro dentro de você, depois na tua mente, depois ele usa alguém e diz, pare com isso, depois ele usa outra profecia e avisa, e a Bíblia vai avisando, você vai recebendo sinais, tu vai acabar se machucando. Aí quando pensa que não, bum, explode o escândalo e aí já era, irmão, tudo fica sujo, tudo fica espalhado. Em nome de Jesus, medita em Romanos, capítulo 1, do versículo 18 até o 26, a parte A do versículo 26. Mas você pode ler tudo, porque ali fala também de outros pecados sexuais, de outras imoralidades. Quando o homem está entregue a ele mesmo, primeira coisa, ele cai na imoralidade. Isso é um sinal. Se você tem pensamentos imorais e atitudes imorais, por favor, muda de rumo agora, muda a rota, certo? Porque carne é uma coisa, imoralidade é outra. Às vezes a pessoa cai numa coisa, mas levantou, acabou-se, pronto, pronto. Mas o negócio é você ficar ali constantemente na imoralidade. Pense nisso, se converta e mude de rota. É o desejo do coração de Deus para a sua vida. E não corra o risco de ele te rejeitar e entregar você para si mesmo. Entendeu?
Deus abençoe você em nome de Jesus. Que a graça de Deus mude e molde toda a tua vida, todo o teu ser. Em nome de Jesus Cristo.